Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui de princípio de fenômenos do transporte. Essa questão agora a gente vai tratar muito sobre calor sensível e calor latente, ok? No enunciado vocês vão reparar isso. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa o seu like, faz tudo certinho para que esse canal aqui, pessoal, vá ganhando relevância e a gente vá conseguindo colocar mais material aqui, obviamente em prol de vocês com tudo de graça, ok? Forte abraço, vamos agora para o enunciado da questão. A questão diz o seguinte: considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente, ou seja, é uma transformação que não troca calor com o ambiente, e a evaporação da água, ou seja, também não perde massa de água para a evaporação, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias, ou seja, kcal, necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus em vapor de água a 100 graus. E aí ele dá o calor específico do gelo, calor específico da água líquida, calor latente de fusão do gelo de água, calor latente de vaporização da água, temperatura de fusão do gelo da água e a temperatura de ebulição da água, ok? Ele dá todos os dados. Bom, como é que eu armei o esquema para a resolução dessa questão? O que eu fiz foi o seguinte, ó. Observe o que eu pensei aqui para essa questão. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma curva, que é uma curva da transformação. Então eu vou colocar aqui um eixo vertical, que vai ser o meu eixo das temperaturas, tá? E vou colocar aqui um eixo horizontal, que vai ser o eixo do calor. Beleza? E aí o calor, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele diz, né? O gelo estava a menos 20 graus Celsius. Eu vou continuar fornecendo calor para ele. Ele vai ficar no estado de fusão, ou seja, entre sólido e líquido, aqui. Depois ele vai subir a temperatura já com água líquida, vai atingir o ponto de ebulição da água a 100 graus, e depois vai virar vapor de água a 100 graus. Ou seja, ele não ultrapassa a temperatura de 100 graus, ok? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, porque isso aqui é bastante interessante, pessoal. Então vamos lá, eu vou colocar aqui algumas temperaturas, ó. Por exemplo, então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o gelo sólido a menos 20 graus, pelo que ele coloca aí, certo? E aqui eu tenho a temperatura de ebulição da água, 100 graus positivos. Então, ó, eu estou fazendo o seguinte, aqui é a minha temperatura, ou seja, θ, em graus Celsius, ok? E aqui eu vou colocar calor, Q, em quilocalorias. Ok? Quilocalorias. O que é que a gente tem que entender, pessoal? Quando o gelo está entre menos 20 e 0, eu estou fornecendo energia para o gelo de água e ele está alterando a sua temperatura, mas não o seu estado, ele continua sólido. Então eu vou chamar esse primeiro calor aqui de Q1. Ok? Depois ele chega à temperatura de 0, que é a 0 graus Celsius, né, que é a temperatura de fusão, ou seja, ele está virando de sólido para líquido. Então aqui eu vou chamar Q2. Depois ele vai de 0 grau até 100 graus, ou seja, aí já no estado líquido. Eu vou chamar esse calor aqui de Q3. E por último, ele vai transformar do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus. E aí cessa a nossa transformação e eu vou chamar isso aqui de Q4. Observe o seguinte, todas as vezes que eu forneço calor e o que muda é a temperatura e não o estado, isso ocorre no Q1 e no Q3. É o calor sensível. Então como é que eu calculo o calor sensível? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Q1 é igual a massa do gelo, ele disse que era 1 kg de gelo, então 10 a terceira, vezes o calor específico do gelo, ele disse que o calor específico do gelo de água é 0,5, então 0,5, veja que a unidade é caloria grama grau Celsius, ou seja, a massa tem que estar em gramas, e como ele deu 1 kg, então eu estou colocando 1000 gramas, ok? Vezes a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. No Q1, a temperatura final é 0 graus Celsius e a temperatura inicial é menos 20. Quando eu faço 0 menos menos 20, ó, tem 2 menos, passa a ser 0 mais 20, ok? Aqui sempre é temperatura final menos a inicial. Como a inicial é menos 20, 0 menos menos 20 vai dar 0 mais 20. Então eu vou ficar com 20. E o Q1 aqui
ele vai resultar em quê? Né, ó. Esse parêntese aqui vai dar 20. 20 vezes 0,5 dá 10. 10 vezes 10 a terceira dá 10 a quarta, ou 10.000 calorias, ou seja, 10 quilocalorias. Porque a gente quer em quilocalorias. Então, o Q1, eu vou colocar bem aqui, ó. 10 quilocalorias, ok? Vamos para o Q2? Eu vou mudar a cor aqui só para ficar melhor de entender. Eu vou mudar aqui para o roxinho aqui, ó. Q2. O que é que acontece nesse calor Q2, pessoal? Opa, ficou parecido com 1 aqui. Então, o que é que acontece com esse calor Q2 aqui? O calor Q2, ele é o gelo se transformando de estado sólido para líquido, ou seja, não há mudança de temperatura. Ele permanece na temperatura zero, portanto é o calor latente, produto da massa pelo calor latente de fusão. E ele deu o calor latente de fusão, que é 80. Então, ó, massa do gelo se transformando em água, 10 a terceira, porque é 10 quilogramas, vezes o calor latente, 80. Veja que é 80, tá aqui ele, ó. 80 calorias por grama, ok? Então a massa realmente tem que estar em grama. Ora, se eu fizer o cálculo aqui, vai dar 80.000, e 80.000 calorias é 80 quilocalorias. Então, ó, 80 com 10 que eu já tinha, aqui vai ter 90 quilocalorias, ou seja, 10 mais 80, 90. Então eu já gastei 90 calorias para pegar o gelo e transformar em água a 0 grau. Beleza, agora vamos para o Q3. O Q3 já está no estado líquido, água, subindo de 0 para 100 graus. Então calor sensível. Então vamos no verdinho aqui, ó. Q3. Q3 igual massa, 10 a terceira. Agora vamos usar o calor específico da água. Ele dá o calor específico da água, aqui ó, 1 caloria por grama por grau Celsius. Então vou colocar 1 aqui. E nessa transformação, temperatura final 100, temperatura inicial 0. Veja que o Q3 é esse cara aqui, ó. Ele vai de 0 grau a 100 graus. Ora, 100 menos 0 é 100, 10 a segunda. Beleza, então ó, o Q3... 100 vezes 1.000, 100.000, então 100 quilocalorias. Bom, 100 quilocalorias somado com 90, então aqui ó, nesse trecho aqui ó, eu já tenho aqui 190 quilocaloria, ok? Por quê? Porque eu somei 100 mais 90, eu já tinha gasto 90, agora gastei mais 100, beleza? Agora vamos para o último, Q4. Q4 eu vou fazer aqui de azulzinho aqui ó. Então, Q4. O que é que acontece no Q4? No Q4 não muda o estado. A água subiu de 0 grau para 100 graus, ela vai se transformar em vapor a 100 graus, que é o que ele quer. Então, calor latente, não tem mudança de temperatura. Portanto, não pode usar massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, porque eu não tenho variação de temperatura. Então, vai ser massa vezes calor latente de vaporização da água. Ele deu que esse calor latente de vaporização da água é 540 calorias. Então, ó, massa 1.000, 10 a terceira, vezes 540. Ora, 1.000 vezes 540 é 540.000. Então, o Q4 vai ficar aqui como sendo 540 quilocalorias. Eu já tinha gasto 190, então para chegar aqui, eu vou somar 190 com 540 e isso vai dar 730 quilocalorias. E foi isso que a gente gastou para esse processo inteiro, para trazer o gelo sólido a menos 20 graus Celsius até vapor de água a 100 graus Celsius. Então a gente gastou 730 quilocalorias, ou seja, 730.000 calorias. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham aí entendido. Eu vou só aumentar a câmera aqui.
Eu espero que vocês tenham entendido aí, então, como que a gente resolve em um mesmo gráfico, uma mesma transformação, na verdade, um processo de transformações, como é que a gente resolve essa questão do calor latente e do calor sensível. O calor latente não tem aumento de temperatura, tem transformação de fase, ou seja, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, e por aí vai. No caso do calor sensível, aí não. Aí a gente vê a sensibilidade vem pela alteração de temperatura. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like de vocês realmente para a gente dar bastante relevância a esse vídeo. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus.